paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós vamos fazer um panorama bíblico dos livros de 1ª e 2ª Samuel. Informações básicas. O autor de 1ª Samuel acredita-se ser Samuel, e a segunda ou o segundo livro de Samuel acredita-se que foi Natã e Gade. A data é entre 1100 e 970 a.C. O local é ali a região de Canaã, é a Palestina. As fontes estão em 1 Samuel, a tradição judaica, as anotações históricas de Samuel e memórias de Saul e Davi. As fontes do segundo livro de Samuel é o cântico escrito no livro dos justos. O alvo é o povo de Israel, para contar a história do povo, né? O versículo-chave em 1 Samuel é o capítulo 8, versículos 6 e 7, e no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. A palavra-chave no primeiro livro de Samuel é a transição. A gente vai ver isso, a transição de um governo para um outro tipo de governo. E no livro 2, né, no segundo livro de Samuel, a aliança. O tema. O livro começa com o nascimento milagroso de Samuel. Samuel é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, profeta e juiz, e teve a tarefa de ungir os primeiros dois reis de Israel. Então Samuel é uma figura extremamente importante, né, o personagem Samuel. As histórias narradas narram como Israel deixou de ser um grupo de tribos para se tornar um reino. As principais personagens dos livros. Primeiro Samuel, Deus, é claro. Ana, nós vemos Eli, Samuel, Saul, Jonatas, Davi. No segundo livro, Deus, Davi, Abner, Joabe, Isbosete, Mefibosete, Batseba, Absalão, Amnon, Tamar, Natã. O esboço, aqui o primeiro esboço de 1 Samuel. Estou fazendo o panorama com os dois livros porque eles são paralelos, né? Eles andam juntos, né? Um após o outro. Até acredita-se que esses livros eles eram um único livro, e depois ele foi dividido, só para ficar claro. Então, em 1 Samuel, o nascimento de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3, Samuel guia Israel tendo Deus como líder, né, num regime teocrático, do capítulo 4 ao capítulo 7. Saul é ungido rei no capítulo 8 ao capítulo 10. Saul luta contra os filisteus ao lado de seu filho Jonatas, do capítulo 11 ao capítulo 14. O discurso de despedida de Samuel está no capítulo 12, né, está anterior. E Saul desobedece a Deus, e Deus escolhe Davi, capítulo 15 a capítulo 16. Davi e Golias, né, a emblemática luta. Davi e Jonatas tornam-se amigos e Saul tenta matar a Davi, do capítulo 18 ao capítulo 23. Davi poupa a vida de Saul por 2 vezes, no capítulo 24 até o capítulo 26. E a morte de Saul, do capítulo 27 ao capítulo 31, Jonatas morre também. No segundo livro de Samuel, Davi se torna rei de Judá e Isbosete, o rei de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 4, então aqui ainda há um reino dividido. Davi é coroado rei de todo Israel, do capítulo 5 ao capítulo 6. Davi quer construir o templo, ele tem o desejo de construir o templo, no capítulo 7. As vitórias do exército de Davi, no capítulo 11 ao capítulo 12. Davi e seus filhos, né, capítulo 13 ao capítulo 17. Davi é perseguido por um dos seus filhos, Absalão, do capítulo 18 ao capítulo 20.
E o registro dos principais guerreiros de Davi, capítulo 21 a capítulo 23. E o recenseamento do povo, capítulo 24. Destaques dos livros. Os livros registram a história de Israel na terra de Canaã, à medida que passa pela transição do governo dos juízes, né, nós vimos lá no panorama de juízes, e uma nação unificada sob reis. Samuel emerge como o último juiz e unge os dois primeiros reis, Saul e Davi. Ainda destaques dos livros, né, e começando no primeiro, a oração de Ana, uma das orações mais notáveis da Bíblia. Ela exalta o Senhor, declarando os seus atributos, né, chamando o nosso Deus de Senhor, de Santo, de Sábio, de Soberano, dono das riquezas e juiz. E Ana termina a oração dizendo que o Senhor dá força ao rei e exalta o seu ungido. A história de Samuel, então o nascimento e infância de Samuel. Então Samuel nasceu na época dos juízes, uma época bem complicada em Israel. A Ana, né, sua mãe não podia ter filhos, mas Deus transformou a vida dessa família, né, fazendo um milagre. Ainda menino, Ana dedicou Samuel a serviço do templo. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor era rara e visões não eram frequentes, então era um momento de muita apostasia. No capítulo 3, verso 4, Deus falou com Samuel, ele ainda era um menino. Capítulo 3, verso 11, Deus revelou a Samuel e não ao sacerdote os seus planos. Então Deus não revelou a Eli, que era o sumo sacerdote da época, mas revelou a Samuel. Capítulo 3, versículo 19 a 20, o povo reconheceu que Samuel era profeta e que falava a palavra do Senhor, e tudo isso ele fez ainda enquanto ele era um menino, né? O ministério triplo de Samuel, ele encerrou o período dos juízes, então ele é o último juiz, e aí ele inaugura a era dos profetas, que aí ele entra como o profeta, né, um ministério mais profético, não que isso já não acontecia, mas um ministério profético de Israel, e acumulando também as funções de juiz. Então, Samuel era alguém bem que trabalhava muito, né? Ele era um exímio obreiro, então um juiz, sacerdote e profeta. E começou a escola dos profetas. Samuel é o que dá início à escola dos profetas. Eles já fizeram essa questão do discipulado, né? E ele vivia, os discípulos eles viviam com um profeta mais experiente e aprendiam a servir ao Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 5. Então, como juiz, ele era um governador local e jurídico. Como sacerdote, ele era um representante do povo perante Deus. E como profeta, ele era um representante de Deus perante o povo. Sobre Eli, o contraste entre Eli e Samuel é uma coisa muito clara. O velho sacerdote, o Eli, que era um velho já, né, estava conformado com a situação do povo, demorou para repreender os seus filhos e por isso foi punido pelo Senhor, né? Deus puniu Eli. Deus interferiu na situação e preparou Samuel para substituir Eli. A reação de Samuel à monarquia, então quando Samuel começou, ele não gostou da ideia de ter um rei em Israel, né, na monarquia, mas que na verdade ele também cometeu um erro também, assim como Eli, ele também cometeu erro com os seus filhos. E ele não conseguiu colocar os seus filhos da mesma forma que ele seguia e servia ao Senhor. Então é por isso que o povo pediu um rei, porque o povo não queria que os filhos de Samuel prosseguissem, né, terminassem, depois do ministério de Samuel, que eles continuassem isso, eles não queriam. Então
eles não eram bons exemplos. Então Samuel se aborreceu, mas Deus ordenou que ungisse um rei e explicasse ao povo quais seriam os direitos deste rei. Então, quando Samuel reclama, Deus diz para Samuel que eles estavam rejeitando não Samuel, eles estavam rejeitando o próprio Senhor como o governante. Curiosidades, o livro de Samuel, ele é o primeiro livro a mencionar a palavra Messias, né, o ungido. Samuel é o único personagem do Antigo Testamento que tem 3 funções, juiz, profeta e sacerdote, e foi escrito antes da queda de Samaria. Aí nós vemos alguns contrastes, né? Na verdade, algumas referências entre Davi e Saul. A origem, né? Saul era de Benjamim, Davi já era de Judá. A aparência, Saul ele tinha uma aparência mais exaltada, né? Ele era bonito, ele era um homem que chamava muita atenção, então ele tinha uma aparência exaltada, e Davi ele tinha uma aparência elogiada, né? Ele era um bom moço, ele era ruivo, e o que era mais importante, ele servia ao Senhor e o Senhor estava com ele. Isso é o primordial. Profeta, né? Saul como profeta, ele foi ao encontro do profeta, né? Do profeta Samuel, ele vai atrás de Samuel, e Davi é o profeta que vai ao encontro dele. Então vejam um contraste aí. A unção, caminhando para fora da cidade, né? O espírito se apossou de Saul, mas saiu dele porque Deus o havia rejeitado, porque ele desobedeceu ao Senhor. Já Davi, no meio de seus irmãos, ele foi ungido no meio de seus irmãos, e o Espírito se apossou de Davi e não o abandonou até a morte do rei Davi. Coroação. Saul ele foi coroado diante de todo o povo, né? Ele era o rei de todo Israel. Davi primeiro ele foi coroado diante de Judá e depois diante de todo o povo. A postura. Saul ele era presunçoso e orgulhoso, porém Davi era homem segundo o coração de Deus. Algumas curiosidades, a gente vê algumas personagens bem interessantes no livro, né? Alguns destaques, e aqui nós vamos destacar alguns. Jonatas, que era o filho mais velho de Saul, era o herdeiro natural do trono, mas ao contrário de Saul, ele nunca perseguiu Davi. Saul perseguia Davi, Jonatas não. E nem temeu ceder o lugar ao ungido de Deus por meio do profeta Samuel. Jonatas ele era uma pessoa bem resolvida. A gente consegue perceber esse personagem na Bíblia, que ele era bem resolvido. Ele sabia que Deus estava entregando o reino a Davi. E ele cumpriu isso, e ele aceitou isso numa boa. E Jonatas então nos ensina a lealdade a Deus, que é refletida nos relacionamentos. Nós vemos também aí outra personagem, o Abiatar, que era o sobrevivente da matança promovida pelo rei Saul. Lembrando que Saul ele vai lá e mata todos os profetas que tinham dado alimentos para Davi e os seus soldados, e Abiatar é o único que escapa. Esse sacerdote foi contar a Davi o que tinha acontecido. Davi reconheceu o erro de deixar um estrangeiro ouvir o seu plano, lá o Doeg, né, de fuga, e assume a culpa pela morte dos sacerdotes e promete proteger a vida de Abiatar. Nós também vemos aí uma outra personagem bem importante, Abigail, que foi uma mulher sábia também entre 2 homens, né, 2 homens, um tolo e um precipitado. Davi ia ser precipitado, o outro extremamente tolo. Davi reagiu como igual insensatez e queria começar uma batalha. Então Abigail tomou a melhor decisão e apaziguou o ânimo de Davi. Após o encontro deles, Davi reconheceu a sabedoria de Abigail e por causa dessa mulher não houve uma grande matança também. Aí outra personagem importante, Joabe, um dos personagens mal interpretados nas escrituras, né? Às vezes
não se interpreta bem sobre esse general, né? Ele desobedeceu, matou, manipulou e lutou para manter o trono de Davi. Em algumas vezes ele agiu como a voz da consciência, como se fosse o lado sensato de Davi em tempos de loucura. Joabe nos ensina claramente que a lealdade sim, mas não a qualquer preço. O erro de Davi quanto a Joabe foi não ter tomado atitude nem para o elogio, nem para a repreensão, porque horas também Joabe agiu de forma errada. Absalão, esse era o filho de Davi, talvez seja o melhor exemplo do efeito da negligência de Davi como pai. Então, a gente vê, ele comete vários erros aqui com Absalão e erros muito graves, né? Ao matar Aminon, né, Absalão mata Aminon, seu meio-irmão. Absalão recebeu a ira, mas não a repreensão do seu pai. Então, Absalão comete um erro. Aminon começa cometendo um erro, ele força a sua irmã, que era meia-irmã e era irmã de Absalão, e aí Absalão não gostou nada disso, então ele mata Aminon. Então Davi, desde o início dos erros com seus filhos, ele não repreende os seus filhos, né? Davi era um grande guerreiro, um grande general de guerra, ele é um grande soldado, ele foi um grande homem de guerra, mas em casa foi frouxo. E aí fica o alerta. Como eu sempre digo aos irmãos, a gente não faz aplicações, né? A gente só faz um panorama aqui, mas aí está os erros de Davi. Então ele não repreendeu quando deveria. E lá no livro dos reis, quando pela segunda vez o filho tenta tomar o trono, né? Então Absalão vai tentar tomar o trono à força, e tudo isso mostra que Davi não se posicionou como pai. Depois ele vai fugir do filho para não ser morto pelo filho, porque estava havendo uma rebelião no seu reinado. E aí depois os exércitos de Israel, eles começam a lutar entre si, uns do lado de Absalão, outros do lado de Davi. Morre muita gente. Quando morre Absalão, Davi ainda fica triste. Então há um grande problema de paternidade em Davi. Os prenúncios, o Senhor Jesus Cristo é visto principalmente em duas partes no 2 Samuel. Em primeiro lugar, na aliança davídica, conforme está escrito lá em 2 Samuel 7,16, que está escrito assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E aí depois é confirmado isso em Lucas capítulo 1, versículo 32 ao 33, nas palavras do anjo, né, quando o anjo disse a Maria do nascimento de Jesus, que este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Cristo é o Filho de Deus, da linhagem de Davi, que reinará para sempre. Então, o prenúncio cumprido em Jesus. Outro prenúncio, né? Jesus é visto na canção de Davi no final da sua vida. Ele canta sobre a sua rocha, fortaleza, libertador, seu refúgio e salvação. E aí Jesus como a nossa rocha, como está no Novo Testamento, o libertador de Israel, como também está lá em Romanos, a fortaleza para a qual já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, é o nosso único Salvador. E as questões doutrinárias agora nos livros de 1 e 2 Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar, isso tem que ficar muito bem claro, está lá em 1 Samuel 15, 22. Ele morreu daquela forma porque foi conivente com o pecado de seus filhos, pois ouviu a voz de Deus e nada fez, como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre os seus filhos. Assim Deus tirou-lhes a vida, Deus matou os filhos de Eli. E o povo de Israel perdeu a guerra para os filisteus, porque
adoraram outros deuses. Saul perdeu seu reinado porque deu ouvidos à vontade do povo e não à vontade de Deus. Então, isso é um aspecto doutrinário importante. Primeiro ele sacrificou no lugar de Samuel, para que o povo não o esperasse. Então nós vemos aqui que ele fez aquilo que ele não deveria fazer, não esperou. Depois guardou os despojos de guerra, porque o povo queria, né, contrariando a vontade de Deus. Aqui agora os pecados de Davi, principalmente o pecado de adultério, né, e depois ele organiza a morte de Urias, depois ele tem a morte do filho de Davi, como Batseba, o incesto na casa de Davi, que é o problema lá de Amnon, Absalão mata Amnon, a rebelião de Absalão, depois a morte de Absalão. E para nós concluirmos os dois livros, Samuel é um livro de transição, mas também é um livro de histórias, né? Um livro histórico. Do começo ao fim, Samuel nos mostra como a soberania de Deus entra em ação para consolidar a monarquia instruída por ele. Ao ler as suas histórias, entendemos que o rei soberano cumpre as suas promessas e propósitos, consolida os seus planos por meio de pessoas imperfeitas e, às vezes, em circunstâncias que aos olhos humanos são negativas e destruidoras. Então nós vemos que todo esse propósito também de rei, também Deus também instruiu também como deveria ser o rei de Israel. Então o livro de 1ª e 2º Samuel são livros históricos que tem muita fonte doutrinária, tem muita coisa importante também. Que Deus abençoe a todos, boa leitura, bons estudos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.